Bora, pessoal, promessa é dívida, estamos aqui de volta para fazer a nossa aula sobre planilha para controle financeiro. Nessa aula eu vou disponibilizar para vocês a planilha, explicar como ela funciona, como que você pode utilizar para as suas finanças pessoais. O link vai estar aqui na descrição, mas antes eu queria trazer essa aula que é basicamente um tutorial de como utilizar, tá? Então eu não vou me alongar muito, mas o que ela vai ter, o que essa planilha vai te oferecer aí para o seu controle financeiro. Primeira oportunidade de você mês a mês ir acompanhando. Eu criei também uma fórmula de orçamento anual para você ir vendo na prática aqui onde você está economizando, onde você está gastando. É tudo automático, a gente já criou o nosso orçamento na aula passada. Se você não viu, não sabe do que eu estou falando, assiste a aula 8 para você entender o que é orçamento e aí a gente volta aqui para continuar com a planilha de finanças. Aí tem uma parte de controle financeiro, tem parte de controle de investimentos e tem até um dashboard cheio de gráficos aí para você. Além do que, como vocês sabem, o Conexão Freelancer é para o trabalhador independente, então eu também trouxe uma aba aí para a gente controlar os freelas, beleza? Mas é muito mais fácil eu falar na prática, mostrando para vocês, então é isso que eu quero fazer, tá? Como que você vai usar a planilha? A gente já vai conversar direto nela, mas sempre nessa ordem, tá? Começa na parte de cadastros, da categoria, das subcategorias, das suas metas, beleza? Aí você parte para o orçamento anual, que a gente já conversou na aula passada. Eu mantive os números aqui para a gente continuar a mexer nela. E aí as anotações de gráficos diárias dos seus gastos, tal, para gerar os gráficos e as suas análises. Beleza? Eu, na verdade, não quero me alongar aqui, trouxe até o mesmo exemplo da aula passada, só para lembrar vocês que únicas células que vocês devem preencher na planilha são essas cinzas claro, beleza? Evitem ao máximo excluir linha, excluir coluna, mexer nessas células que são coloridas, tá? Tanto as roxas escuras, as roxas claras e qualquer outro tipo de cor, porque ela já tem fórmulas, tem gráficos gerados, então se vocês alterarem aí, vai dar algum problema. É lógico, se você tem um conhecimento aí de Google Sheets, quer fazer uma personalização, show de bola, toca o barco. Mas estou avisando isso porque muita gente às vezes não tem tanta intimidade com o programa, então fica aí o alerta, beleza? Então vamos logo para a nossa planilha. Então a primeira aba é uma aba aí de instruções, certo? Então ela vai mostrar aí para você, deixa eu até fechar isso aqui. Ela vai mostrar para vocês como você pode salvar e como você vai editar. Eu vou incluir esse vídeo aí assim que eu finalizar, beleza? Para te ajudar, chegou nessa planilha, você não vai conseguir editar ela, porque ela é travada, porque se todo mundo usar essa mesma planilha, ninguém vai conseguir mexer, né? Um vai editar e salvar e cortar o dado do outro. Então você tem que vir aqui em arquivo. Você pode fazer o download para Excel. Eu não recomendo porque algumas integrações não funcionam tão bem, do Sheets para Excel e vice-versa, gráficos e tal. Mas se você quiser usar, toca o barco, depois você só precisa ajustar lá a parte dos gráficos, beleza? Se você puder usar o Sheets, que é melhor, você clica em fazer uma cópia. Aqui você nomeia a sua planilha, né? Então, minha planilha de finanças, o nome que você quiser, minha planilha. Você escolhe a sua pasta, né? Dentro das suas pastas do Google Sheet, do Google Drive. E aí, essa parte aqui de compartilhar com as mesmas pessoas, copiar comentários, é mais para arquivo que vai ser dinâmico. Como só você vai usar, não marca nada aqui e aperta OK, né? Ou se você quiser compartilhar com seu marido, com sua namorada, enfim, com quem quer que seja, que vocês usem a mesma planilha, aí você pode compartilhar aqui e tocar o barco, beleza? Então, como eu falei, tudo começa na aba de cadastro, tá? Eu adicionei aqui uma calculadora, eu vou até passar por ela que é rápido. Muita gente comenta que tem dificuldade com porcentagem, com cálculo de reajuste, e na aula de orçamento a gente fez alguns exercícios assim, né? Então, por exemplo, o aluguel ia até o mês de julho um valor de R$800, e ele foi reajustado para 920, né? Foi um incremento de 15%. Se você tem essa dificuldade de fazer os cálculos automaticamente, você pode usar aqui a minha calculadora, tá? Eu coloquei muito simples, você coloca o valor atual, que era R$800, você coloca o valor do reajuste, e ele já calcula pra gente aí qual que é o valor certo, tá? Isso faz só para facilitar um complemento à aula de orçamento. Outra coisa que é legal vocês saberem, para usar no Sheets, caso você nunca tenha mexido no Excel e tudo mais, é muito fácil. Quer digitar um valor? Você digita o valor, aperta Enter. Se você, vamos supor, por exemplo, a linha de supermercado. Você não vai uma vez só por mês no supermercado, né? Então você foi lá e gastou R$500 uma vez, você gastou 250 na outra e você gastou R$100 na terceira. Só como exemplo. Se você quiser ir somando esses valores, é só você apertar igual
e colocar 500. Aí você foi lá no mercado de novo, você clica aqui nesses 500, tá? Clica aqui na continuação da fórmula, acrescenta o sinal que você quer, que no caso é uma soma, põe 250 e salva. Ele já vai marcar para você que é 750. E depois lá, quando você for, você põe lá e põe 100. Tá? Então, é basicamente isso. Quando vocês forem mexer com fórmulas, tá? Então, que nem essa daqui, só tomem cuidado se houver, por exemplo, vamos supor que você queira fazer um reajuste de 500 para 10%, né? Então, você poderia vir aqui, selecionar essa casa, né? Você vai ver que, ao invés de 500, está marcado a casa D13, que é D13, tá? Se você fizer alguma forma de, por exemplo, acrescentar esses 15% e você continuar copiando e colando para fora, ela vai continuar carregando essa casa, né? Então vai ser E13, F13 e assim sucessivamente. Então só tome esse cuidado, tá? Não é um curso de Excel, então não vou me alongar nessa parte. Foi só uma dica aí se você tem alguma dificuldade. Beleza? Então, o preenchimento da planilha em si começa aqui nessa aba de cadastro, tá? O que você tem que colocar aqui? Primeira coisa, o ano que ela vai ser utilizada. Eu vou usar 2020 porque a gente está aqui em novembro, você pode ver aqui na minha data. Estou gravando isso no comecinho de novembro. Então, a gente vai preencher os dados até outubro, simulado, só para os gráficos funcionarem direitinho. Mas eu vou até mostrar para vocês que o orçamento está com tudo em 2020 e o controle financeiro tudo em 2020, beleza? Se eu vim aqui em cadastro e mudar para 2021, automaticamente eles já mudam para 2021, todas as datas certinhas e os gráficos vão funcionar. Então, quando for mudar, sempre na aba de cadastro, não muda lá na aba direto, porque vai dar problema, beleza? Essa parte de trabalhos é para quem é freelancer. Então, eu criei aqui uma aba de freelas, depois a gente vai chegar lá, e tem uma aba, eu vou até mostrar já, tem alguns gráficos aqui automáticos, esse tipo é o tipo de trabalho, então vai ter uma lista aqui. Aqui você tem que cadastrar as suas atividades. Então, como o nosso exercício é de um designer, eu vou colocar aqui social post, logo, o que mais a gente pode fazer? Diagramação, pronto. Essas são as minhas atividades. Eu trabalho com essas três coisas, né? Essas três atividades. Quando você vier cadastrar um trabalho aqui, você já vai ter essas informações, tá? Mas depois a gente chega lá. Ok? Aí, a gente tem as categorias, né? Se você já assistiu a minha aula de orçamento, você já aprendeu que essas linhas escuras são o orçamento, a categoria, desculpa, e essas linhas mais claras são as subcategorias. Então, as receitas aqui de agência, de um cliente fixo, dos freelas, de afiliação, elas são pertinentes aí ao grupo de receitas. Aluguel, condomínio, água, luz, internet, tudo mais, elas são referentes à linha de despesas fixas, né? A ideia é agrupar para gerar gráficos por categoria e você entenda aí para onde está indo seu dinheiro, com o que você está gastando mais, onde você está estourando seu orçamento e tenha um controle real aí das suas finanças pessoais. Beleza? A dica aqui é o seguinte, não edita nas guias que não sejam de cadastro, tá? Eu até coloquei dessas cores assim, não porque eu acho esteticamente bonito, eu acho até que ficaria melhor tudo cinzinha. Mas talvez você se confunda e queira mexer aqui. Se você prestar atenção na fórmula aqui, tem um cadastro F21, que ele vai buscar lá na aba de cadastro a linha 21, né? Coluna F, linha 21, ele vai trazer MEI. Se a gente colocar aqui, por exemplo, deixa eu pensar numa outra despesa profissional, sei lá, você comprou um caderno, só como exemplo. Ao preencher aqui, já vai aparecer aqui, tá? E aqui também, no seu controle financeiro, caderno. Se eu apagar aqui, ele não vai apagar daqui, tá? Então é por isso que eu coloquei aquela aba de cadastro, para você não se perder. Você pode mexer nas linhas claras à vontade, tá? Se você não tem aluguel, você pode excluir aluguel, puxar o condomínio para cima, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Não tem restrição. Eu coloquei aqui só alguns exemplos para a gente ver na prática. E aí, no final, última coisa que a gente tem que cadastrar, se você está fazendo o meu curso, você já aprendeu que é importante a gente ter um controle aí orçamentário mesmo, né? Então, dedicar 50% das suas receitas para as despesas fixas no máximo, 35% para as variáveis e 15% para a reserva de emergência. Então, é só cadastrar aqui se você for seguir a minha dica. Mas você fala, pô, eu não consigo, meu salário é baixo, minhas contas fixas não tenho como negociar nesse momento, pô, é 60%, não tem conversa. Beleza, pode ajustar aqui, aí você só tem que verificar que aqui dê sempre 100%, né? Porque a gente não ganha mais de 100% do nosso salário. Mas eu vou manter aqui o que eu recomendo, que é essa estrutura aqui. Então, despesas fixas
no máximo 50% do seu salário, variáveis 35%, e tentar deixar aí 15% para sua reserva de emergência ou para investir na sua aposentadoria, investir em outros ativos e tudo mais. Show? Quando você finalizar essa parte de cadastro, principalmente das categorias, das subcategorias, de acordo com a sua realidade, né? Então, às vezes tem custos aqui que eu coloquei que você não usa. Se você não tiver carro, você pode excluir o carro, você pode excluir gasolina, você pode deixar só o que você realmente usa, ok? Aí a gente vem para a aba de orçamento. Eu não vou refazer todo esse exercício que a gente fez na aula passada, tá? Mas basicamente aqui é a projeção dos nossos gastos. Então, vocês vão ver que aqui eu já fiz todo o exercício de imaginar para o ano que vem, isso logicamente seria para o ano que vem, para você ir acompanhando ao longo de 2021. Eu deixei 2020 lá no cadastro do ano, por isso que está retroativo. Mas é para supor que esse seja o nosso orçamento. Então, a ideia aqui é preencher o que você espera ganhar em cada mês. Vocês podem ver que eu tinha projetado um reajuste aqui, nesse trabalho. Depois, eu simulei agora que um cliente fixo, ele deixou de trabalhar, cancelou o contrato em maio, então a partir daqui a gente perde essa renda. Tá? E aí eu vou fazendo isso para todas as linhas. Então, as dicas que eu dei na aula passada para você mexer aqui seguem iguais, né? Então, essas despesas fixas, sempre lembra de adicionar aí um IPCA, um reajuste de inflação. Contratos também, já vê qual que é o reajuste projetado aí, tal, para você ter um controle real de quanto que você vai gastar ao longo dos meses. E lá na última linha, como eu já mostrei para vocês na aula passada, você tem aí o seu saldo do mês. Então, na projeção que a gente fez aqui, sobrariam R$611 em janeiro, 1.061, 1.061, 791, enfim, de acordo com o que a gente projetou de gastos. O que é legal dessa planilha? Quando você criar o seu orçamento, lembrando que o orçamento é sempre um exercício teórico, né? O que a gente espera ganhar e o que a gente espera gastar. Na prática, nem sempre é isso que acontece, é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mas aí, se o saldo do mês der negativo já no seu orçamento, vamos supor aqui que tenha dado menos R$200, ele muda de cor pra gente, tá vendo? Né? Ou então, vamos supor que, poxa, eu esqueci do imposto de renda aqui, também vamos colocar R$1.000. Não deu, 1.500. Ficou negativo, ele vai sinalizar para você que tem um problema no seu orçamento. Então, você vai ter que revisar ou suas despesas variáveis, né? Vim aqui, vou gastar menos com restaurante, não vou em jogo de futebol, não vou viajar, alguma coisa você tem que fazer. Porque se nosso orçamento, se a nossa projeção é de um gasto acima do nosso ganho, não vai dar certo. A gente vai, porque ao longo do ano provavelmente vão surgir despesas novas, você vai ter novos problemas, enfim. O ideal é que sobre um pouco mais do que zero, tá? Não é para ficar no 0 a 0 todo mês, você tem que sempre tentar poupar alguma coisa. Então, esse é o exercício do orçamento, essa planilha é aí. Como eu falei, só preencha as células cinza claro, tá? Todas as outras são automáticas. Então, vamos supor que, beleza, agora eu me apaixonei por futebol, quero ir a cada 2 meses num jogo. Vamos colocar a cada 2 meses R$50 de orçamento. Lá embaixo, vocês podem ver, vou até fazer com mais calma agora, em setembro a gente tem 295 de saldo. Então, já baixou para 245, tá? Só um exercício. O resto, aí, quando você for zero, você pode tanto for zero como deixar em branco, não muda nada, beleza? Então, essa parte de orçamento, a gente vai projetar os nossos ganhos. Só que, como a gente conversou, nem sempre isso acontece na prática. Então, o seu controle financeiro mesmo, os ganhos e gastos do mês, a gente vai fazer aqui aliás, deixa eu até corrigir o orçamento. Eu vou fingir que eu só não sabia desse cancelamento. Então, eu projetei R$730 até o final do ano desse cliente fixo. Tá? Aqui a gente vai para o real. É aqui que você tem que preencher. Depois esse orçamento, você vai fazer uma vez no ano, de preferência lá em dezembro, para projetar o seu ano seguinte. Nessa aba de controle financeiro, eu até mudei as cores para não causar confusão, é onde você vai preencher o que realmente você ganhou, o que realmente você gastou, beleza? Então, eu vou fazer um exercício rápido aqui, o preenchimento é igual, e de novo, preencha apenas as células cinza claro. Vamos preencher até outubro, porque como eu estou em outubro já na vida real, em novembro, né? Outubro já acabou, as nossas despesas, os nossos gráficos vão estar linkados aqui automaticamente para considerar até o mês de outubro. Beleza? Então, o nosso exercício era de um designer, e eu vou considerar que na agência tudo normal. Então, ele recebeu lá o que ele tinha acordado até o mês de abril,
e aí ele teve um reajuste para 2.750, e isso foi também o que aconteceu até hoje, até outubro. A empresa pagou direitinho. Lembrando que aqui não é projeção, tá? Se a empresa te der um calote, se um cliente não te pagar, não pode entrar na planilha. Você tem que ver o que você realmente recebeu no mês, ok? O cliente fixo, como eu falei, ele lá em junho, ou maio, não lembro, acho que maio, ele cancelou o contrato. Então, a partir de junho, a gente perdeu esse cliente. Não podemos mais ter receita dele. Essa é a realidade dessa receita. Tá? Nos casos dos freelas, era um valor médio de R$1.000. Então, vou jogar uns valores aleatórios aqui. Aí, em março, foi um mês bem ruim. Em abril também não foi lá grande coisa. Maio não foi também como eu esperava, mas foi melhor. Aí em junho foi exatamente a média, julho também, em agosto aconteceu um cliente novo aí, foi muito bom. Isso foi uma novidade, eu acabei conseguindo aumentar consideravelmente meus freelas. E as afiliações são aquelas vendas de curso. Eu vou considerar que eu consegui manter a mesma média. Isso na prática nunca vai acontecer redondinho assim, mas é só questão de exercício. Antes de eu continuar a preencher aqui a minha planilha com as despesas, que é uma parte um pouquinho mais trabalhosa, porque você tem que acompanhar ao longo do mês, né? Eu quero já mostrar para vocês que aqui no dashboard, que é onde vão gerar os gráficos, a gente já tem as receitas aqui, né, ao longo do mês. Pode ver que aqui tem uma curvinha para cima, que é o aumento dos meus freelas, né? Enquanto que aqui, certamente, é aquele impacto da perda da nossa receita do nosso cliente fixo, né? E aqui a gente tem um orçado versus realizado. Então, o que essa planilha vai fazer? Ela vai pegar tudo que você orçou, tá? Tudo que você projetou, e vai confrontar com o que está realmente acontecendo. Então, eu vou chegar lá nos dashboards mais para frente, mas por isso que eu falei que você não pode excluir nada, nem linha, nem coluna, e evitar alterar, né, as planilhas aí de outras categorias, de excluir, né, mudar muito o nome, porque pode bagunçar aqui o que você está tentando fazer, ok? Então, vamos continuar aqui o nosso controle financeiro para vocês aprenderem na prática. Nas despesas fixas, eu tenho um aluguel, que era de R$800 em janeiro e assim até antes de agosto, né? E em agosto ele passou a ser 920. E eu tô pagando, né? Porque eu não me mudei, eu continuei lá, então a gente continua por lá. O mesmo vale para o condomínio, né? O condomínio era 350, e aqui ele teve um reajuste de 5% junto com o aluguel e passou a ser 367,50. Aqui, sem surpresas, tudo dentro do projetado. Beleza? A água era em torno de 82,40. Vamos supor que eu gastei 85 no mês, 87 no outro, 88. Aí em abril eu passei uma semana fora, acabou economizando um pouco, depois voltou para 85. É aquela coisa, né? A água é uma despesa semi-fixa, ela não vai ser literalmente sempre o mesmo valor. Aí conforme você vai recebendo a sua fatura, você vai preenchendo aqui, né? R$80 no mês, aí chegou 75 no outro. E no mês aí de outubro, você estava meio quente, você exagerou no banho, gastou um pouquinho mais. Beleza? Então, como vocês podem ver, o nosso orçamento para água era 82,40 por mês. Tem mês que a gente vai gastar mais, tem mês que a gente vai gastar menos. Aqui é o que realmente está acontecendo que você vai preencher. Aí, luz, internet é contrato, então internet aí a gente gastaria 75 até março, e depois passaria aí a 82,50. Eu vou manter esse valor porque como é contrato não varia. E eu vou aqui meio que ignorar as outras despesas só para a gente não ficar perdendo tanto tempo, porque acho que você já entendeu a dinâmica, né? Lógico, eu estou preenchendo lateral assim, porque eu estou fazendo um retroativo, né? Eu não tinha essa planilha pronta, eu tenho com os meus dados pessoais, mas não faz sentido eu expor eles aqui. Mas o ideal é que você vá preenchendo mês a mês, né? Então, sempre na mesma coluna. Aí, acabou janeiro, você vai para fevereiro, acabou fevereiro, você vai para março, e assim sucessivamente, tá? Aí, nas despesas profissionais, e veja que eu criei aqui algumas categorias bem legais para a gente poder acompanhar na prática o que está rolando. Então, o MEI era 50, se eu não me engano, projetado, eu vou supor que não teve nenhum tipo de reajuste, não é o que vai acontecer na prática, mas beleza. Nos cursos, se você viu a aula passada, a gente tinha projetado R$200 por trimestre para um curso novo. Então, vamos supor que em fevereiro você acabou fechando um curso de 220,
Aí, pô, em junho surgiu uma oportunidade de um curso mais caro, mas você quis investir, então você estourou um pouco o seu orçamento, mas valeu a pena. Aí você deu uma segurada no terceiro trimestre por conta desse gasto. E aí lá em dezembro, já animado para o ano seguinte, você comprou um curso mais barato de R$150. O resto sempre foi zerado, né? Então, não precisa, como eu falei, não vai ficar preenchendo com zero, eu prefiro só para dar uma organizada. Ah, eu falei que até outubro, né? Então vamos colocar aqui em outubro. Ignorar esses 2 meses, beleza? E também vamos supor que você não tinha projetado gastar com caderno, mas acabou o seu caderno, é importante, você foi lá e comprou um caderno de R$20. Ok? Aqui no mês, nos outros meses também, tudo zeradinho. Então, é isso que a gente vai fazendo, a gente vai preenchendo. Aí aqui supermercado, eu posso dar aquela dica na prática, né? Como eu falei, vamos supor que você no primeiro mês você fez 2 compras, uma deu 250, a outra deu 300. Então, você põe um sinal de igual e 250 dá um enter. Essa foi sua primeira compra. Aí, lá na frente, quando você fizer a segunda compra, você volta para clica na casinha aqui, ela vai aparecer aqui em cima com os 250, você clica lá para editar, coloca o mais e põe os 300 da segunda compra. Tá aí seu gasto com o supermercado. Aí no outro mês você foi uma vez só e gastou 450, conseguiu economizar. No outro mês você gastou 500, sempre muito perto da média, né? Tá. Aí Dia das Mães você precisou fazer um almoço especial, você acabou gastando um pouquinho mais. Depois voltou ali para perto da média e foi por aí. E o seu ano, vou botar um gasto maior aqui, e aí o seu ano foi assim em termos de supermercado. Aí o restaurante são aquelas saídas para almoçar, para jantar e tal. Você tinha um orçamento até de R$300, aí você saiu uma vez, gastou 100 com seus amigos, depois você foi lá com a sua mãe em algum outro lugar, depois no outro mês, como eu falei, você foi lá, comprou, foi algumas vezes na praia de alimentação de um shopping, e no final de semana comeu um prato mais caro, aí no outro mês você acabou não gastando, outro mês também ficou muito em casa, né, considerando aí até, para dar um exemplo real, a gente teve a pandemia em 2020, aí lá em agosto você voltou a sair, gastou 50 no mês, depois você voltou a sair com mais frequência, né, 50 num dia, 60 no outro, 45 no outro, e aqui em outubro você fez dois almoços assim, daqueles caríssimos, né, e ainda foi depois mais um, você chegou perto do seu orçamento. Veja que você tinha separado R$300 para você gastar com um restaurante, né, no nosso exercício. Mas na prática você gastou muito menos. Ótimo, você economizou aqui nessa linha, a gente vai saber lá no nosso gráfico depois do orçado versus realizado, e pode usar esse dinheiro aí para investir, para fazer outras coisas e tal. Ok? Aí no Uber, você tinha também uma média de R$200, mas putz, você precisou ir para a empresa, sua empresa mudou, sei lá, para Alphaville, você mora em São Paulo, que é uma distância longe para quem não conhece São Paulo, então você precisou ir de Uber todo mês e putz, estourou seu orçamento. Você estava com medo aí de pegar ônibus e tal, e você gastou 350 todos esses meses. Tá? Mas, daria muito mais, enfim, né? Mas só para a gente fazer um exercício. E aí nas despesas variáveis, vamos colocar algumas também para ficar mais real. A academia era contrato, então, como eu fiz na aula passada, eu vou manter aqui, depois a gente reajusta, só que ela reajustou para 150, foi mais do que a gente previu, né? A assinatura de TV, mesma coisa, era 150, passou para 165, dessa vez foi conforme contrato. Na casa da academia, a gente pode supor aí que não era um contrato, acabou o plano você fazer um plano novo, alguma coisa assim. Tá? O cinema você tinha colocado 50, então no mês você gastou 50, no outro 75, 50, 50, 75, 100, enfim, conforme a gente vai usando a linha de cinema. Aí em eletrônicos, a gente tinha separado uma economia de R$150 por mês para poder comprar algo. E você fez exatamente uma compra. Você comprou um celular novo aqui em julho de R$1.500. Jogo de futebol você tinha se programado para ir de vez em quando, né? Então você acabou indo. Aqui você foi em 2, depois em outubro você foi em mais um. Né? O que mais a gente pode colocar aqui? Netflix era R$50, vamos supor. E aqui em março ia reajustar de novo, só que você não concordou com o reajuste, aí você cancelou. Então, aqui a gente passa a ter 0, né? E celular, você gastou R$100 por mês, você tem um plano fixo, e você paga essa mensalidade, aí nem rolou, vamos supor que nem rolou o reajuste. E com o médico, você foi lá em janeiro, gastou 250, agora em setembro você voltou, gastou 250, ok?
Aí, em abril, em fevereiro, vamos supor, você comprou uma mesa nova. Uma mesa de R$2.000, você parcelou em 4 vezes. Então, parcela você já pode também já deixar agendado aqui, né? Eu vou até colocar aqui para frente para vocês verem que dá para também colocar para meses futuros, né? Então, a gente já coloca aqui, deu R$500 em cada um. Show? E que também você comprou uma mesa aí de R$300 em fevereiro. Beleza? Então, com base em todas as informações que a gente adicionou, vocês podem ver que o nosso saldo do mês aparece aqui. Então, aqui sobrou R$1.000, aqui sobrou R$1.000, aqui sobrou R$1.000. Em julho, como a gente comprou aqui o nosso eletrônico, a gente gastou 272 a mais do que a gente tinha ganho, mas tá tudo certo, né? Porque, querendo ou não... vamos pôr também mais umas despesas de roupas aqui, vai. Eu vou manter 300 todos os meses, porque não é tão... não precisa estar tão na vírgula assim. Show? Isso também precisou ir no médico aqui, pronto. Então aí você vai ver que aqui a gente gastou mais, aqui a gente já projetou esses R$500, mas ainda não recebeu, então tá negativo, né? Aqui a gente consegue ter então essa noção do que a gente ganhou versus o que a gente gastou. E lá no dashboard, daqui a pouco a gente conversa, a gente cruza isso com o nosso orçamento, ok? Então aqui é onde você vai preencher todos os seus gastos e todos os seus ganhos também, beleza? Aí, nessa aba de investimentos, você pode, caso você invista, você pode adicionar aí os seus ganhos mensais, de acordo com o que você investiu. Eu não tenho como fazer uma planilha tão personalizada nesse ponto, que pode ser que, por exemplo, você invista só em renda fixa, ou você seja daqueles que, como eu, tem seus investimentos em renda variável e sempre vai acompanhando a precificação e a nota, quanto que eles valorizaram ou desvalorizaram no mês, tal. Talvez lá no módulo de investimentos eu adicione alguma coisa aqui. Mas a ideia inicial, para facilitar a vida de vocês e também a minha, porque eu não consigo personalizar para todo mundo, é que você anote aqui. Então vamos supor que você tem... eu não vou pôr poupança, né? Porque, pelo amor de Deus. Você tem um investimento no Tesouro Selic, que é o investimento... a gente vai falar sobre investimentos no futuro. Ele é um título público. A categoria é mais para te ajudar, tá? Você não precisa preencher, não tem nenhuma importância. E que aí ele te deu R$20 em janeiro, rendeu 25 em fevereiro, em março teve lá a história, explodiu a pandemia, então o mercado ficou um pouco assustado, ele voltou, mesmo sendo um título muito seguro, aí tipo rendeu 30, 25, enfim. É para você pôr aqui basicamente o que está rendendo. Aí você também tem aqui um CDB, né, que é um título bancário, e ele está rendendo aí R$15 todos os meses, sem sustos, né? Apesar do dinheiro ir crescendo e não ser assim, é só para a gente utilizar um pouco. Aí você tem um pouquinho de risco, então você tem investimentos na Alaska Black, que é um fundo de ações, né? Você pode anotar o nome do seu fundo aqui, escolher que ele é um fundo de ações e colocar aqui, então ele rendeu R$30 no mês, rendeu 40 no outro, aí em março que foi aquele desespero, ele caiu 200, aí foi recuperando devagarinho, né? Só para a gente fazer o exercício. E você também investe no XP Macro, que é um fundo multimercado. O fundo ficou muito próximo do 0 a 0 o ano inteiro, né? Então, ele foi variando muito pouco. Estou colocando valores baixos aqui, mas se você tem mais investimento, você pode colocar quando você quiser, tá? A ideia é só preencher. Aí também, em fundos imobiliários, você investe no HSML1, que é um fundo de shopping, no XPLG, que é um fundo de logística, e você também investe no LUG11, que é um fundo diferente, né? Fundo de residencial. Então, a gente pode colocar as categorias aqui, e aqui você tem um pouco mais, aqui você pode colocar, isso é legal eu sinalizar, né? Você pode tanto colocar quanto que as cotas variaram, né? Então vamos supor que o HSML, pelas suas cotas, você ganhou R$10 com a variação de cotas. Mesmo sem ter vendido, você pode considerar que você ganhou esse dinheiro. E os fundos imobiliários, a gente vai ver lá para frente, também tem os dividendos, né, que eles distribuem. Então você pode escolher como que você quer registrar. Você só vai anotar o que você realmente ganhou, o que caiu na tua conta, as variações de preço também. Eu vou deixar a critério de vocês. A ideia aqui é só colocar os lucros e as perdas com os seus investimentos. Também não vou me alongar muito aqui. Só para a gente ter aqui alguns dados. Beleza? E ações pode ser também que você queira aí. Você tem a Itaúsa, que é uma holding do Itaú. Você tem também
Deixa eu ver, Ambev, né? Você pode também marcar o nome da empresa, se você não quiser. Assim, eu estou marcando o ticker, que é a negociação lá da Bolsa, mas você pode colocar o nome da empresa mesmo, Energias do Brasil. Aqui é mais para controle seu, tá? Estou até avaliando, e aí você pode pôr também a categoria, que aqui é utilities, né, que é energia, aqui é financeiro, e aqui pode ser um varejo, pode ser mais para alimentação. Né? E aí você também põe suas perdas do mês, né? Aí você escolhe como controlar. Beleza? Estou colocando números aleatórios só para você ver que preenchimento é simples, não tem segredo. E aqui também, se tiver algum investimento alternativo, sei lá, você investe em Bitcoin, você, assim como é um apostador, quer colocar suas apostas como investimento, você é day trader, qualquer coisa assim, você também pode usar essa categoria. Eu coloco sempre não aplicável aqui, eu vou colocar só 10 aqui, 15 aqui, beleza. Só para a gente brincar. Então, aqui é onde você vai controlar os seus investimentos. Ainda estou avaliando se eu faço uma planilha mais específica para investimentos, aí você pode controlar ela lá e aqui só jogar o resultado do mês. Depois você escolhe, e se você não quiser usar aqui, você quer usar uma outra planilha para investimentos, também você pode excluir numa boa, ok? Aí só lembra que você vai perder o gráfico em relação a essa parte. Aí, em termos de controle financeiro, a gente encerra aqui. Esses são todos os dados que você precisa preencher. Uma vez que eles estejam preenchidos, você pode usar o seu dashboard para analisar os seus resultados, tá? Olha que legal que eu montei para você. Isso é automaticamente atualizado, beleza? Então, como eu reforço mais uma vez, sei que é um pouco chato, mas se você não alterar essas células aqui, todas, só alterar a parte da cinza claro, você não vai precisar mexer em nada aqui, ela vem tudo prontinho para a gente automático. Então, o primeiro gráfico é um confronto de receitas e despesas, a gente já viu ele em outros momentos. Como você pode ver, só teve um mês que o nosso personagem gastou mais do que ganhou, mas assim, tá dentro de uma normalidade, nada para se desesperar, mesmo aqui com nossa compra do eletrônico, tá? A gente está ganhando mais do que ganha, isso vai dar para tranquilamente reservar um pouco. Embaixo, ele é um gráfico de orçado versus realizado. Aqui é o que eu falei para vocês, que ele vai cruzar todas as informações que você coloca como controle financeiro, né, que é o real, é o que você realmente ganhou e gastou, ele vai cruzar com o orçado, né, que é a previsão que a gente tinha para cada uma das receitas. Em função desse cruzamento, ele vai trazer aqui para a gente se a gente está desempenhando acima ou abaixo. E aí, números vermelhos, a gente está desempenhando abaixo. A gente está, no caso das receitas, ganhando menos do que a gente projetou. E nos casos das despesas, gastando mais do que a gente projetou. E o contrário também. Se a gente gasta menos do que a gente projetou, ele vai ficar verde. E se a gente ganha mais do que a gente projetou, ele vai ficar verde também. Então, como a gente pode ver, você pode clicar e passando aqui para ver dados mais específicos. A gente está, em relação ao nosso orçamento, apesar do ano ter sido super positivo, né, a gente ainda está com ganhos bem acima das nossas despesas, a gente está aí com um orçamento, a gente está gastando mais, né, o saldo do mês, que é essa última linha aqui, vou até voltar lá para você entender, a soma desse saldo do mês, e muito por conta disso aqui, eu vou até apagar para você entender melhor lá, mas deixa eu primeiro mostrar, né? A soma disso aqui está ficando maior do que a soma que a gente tinha projetado. Então, por mais que a gente tinha um orçado aqui de 12 mil reais a mais de ganho do que perda, na prática, o que a gente está vendo aqui é um ganho de 6 mil reais acima, né? Então, por mais que o resultado seja positivo, em relação ao orçamento, a gente está pior. E aí você consegue ver por que a gente está R$ 2.500 abaixo do nosso orçamento. Você consegue certificar aqui. Por isso eu gosto tanto das categorias. O nosso maior problema é justamente as receitas, né? A gente perdeu o nosso cliente lá de R$ 700 reais por mês e isso deu um impacto muito grande aqui nas nossas receitas. Além do que, a gente tem aí também, gastou um pouquinho mais do que devia com transporte, com as despesas variáveis e com as despesas extras. Aí você pode, se quiser se aprofundar, você vem aqui no seu controle financeiro, nas partes de despesas variáveis, e você tem todo o histórico, né? O que será que rolou? Será que foi só os eletrônicos? Né? A gente teve aqui roupa, a gente gastou mais do que deveria, né? O celular, enfim, acho que deu para entender a ideia. E também, se eu já soubesse que eu fosse perder essa receita, eu já podia ter orçado, né? Então, a partir aqui de junho, eu já imaginava que eu fosse perder esse cliente porque o meu contrato ia vencer. Eu não esperava renovar esse contrato.
Então, isso já vai se refletir aqui, ó, tá vendo? Automaticamente eu só ajustei lá, né, onde tem que ajustar. As nossas receitas agora já são R$690 acima do que eu tinha orçado. Por quê? Porque os freelas foram bons. Eu no final do ano eu tive bons freelas e isso compensou o que eu tinha planejado. E aquela despesa, aquela receita que a gente perdeu, eu, na verdade, eu já tinha estava esperando perder ela. Então, tá dentro do orçamento. Agora você começa a entender por que eu defendo tanto essa questão de controle, de planejamento, de orçar, de acompanhar, beleza? Então, vocês podem ver que as despesas fixas a gente está gastando menos do que a gente planejou. Isso é um caso mais raro, né? Porque dificilmente as despesas fixas baixam. Mas aqui, como é um exercício aleatório, pode acontecer. Aí tem as despesas profissionais, alimentação. Nessas 4 receitas aqui, nessas 4 linhas, a gente está economizando. Aí você também pode estudar, se você quiser. Você pode ir lá, pô, por que as minhas despesas fixas estão tão interessantes para mim, né? No caso aqui é porque eu não preenchi todas, né? A gente tinha um orçamento aqui para luz, para gás, e eu aqui no controle, só para a gente não perder tanto tempo, eu deixei passar, deixei em branco. Mas se você for a fundo com os seus dados reais, você vai começar a encontrar. Você vai ver que na alimentação a gente conseguiu economizar, mas o resto a gente acabou estourando um pouco. Então essas linhas se compensam, e aí juntando os dois gráficos, a gente pode ver que apesar desse resultado negativo nessas linhas, como a gente economizou nessas outras, o nosso resultado aí é bem tranquilo, bem sossegado. Ok? Esse gráfico aqui, ele pega todas as suas despesas e faz uma média de onde está indo seu dinheiro, né? Então, nas nossas despesas fixas, a gente está gastando em média 37% do que a gente ganha, as despesas profissionais 4%, 17% com alimentação e assim sucessivamente. Conforme você vai preenchendo os dados, você consegue entender aí para onde está indo o seu dinheiro. Eu acho esse gráfico muito legal aí para a gente acompanhar. Aí, lembra que a gente preencheu o que a gente ganhou com os investimentos em cada mês? Esse gráfico de baixo aqui, ele vai te mostrar como os seus investimentos estão se comportando, né? Então, você vai ver que os seus investimentos de renda fixa deram R$255 de lucro. Nos fundos de investimento, a gente perdeu 39. Nos fundos imobiliários, a gente ganhou 61. Em ações, a gente ganhou R$90. E a gente teria ganho 25 com outros investimentos aleatórios. Ou seja, nossos investimentos trouxeram aí um lucro de R$392. A gente pode entender aqui que os fundos de investimento estão dando prejuízo. É para se assustar? Não é? É normal? Não é? Tudo isso a gente vai conversar nos módulos de investimentos. Eu quero só que você já tenha esse gráfico em mãos, caso você queira utilizar. Show? Aí, nós temos aqui esses gráficos das metas. Lembra que a gente cadastrou aqui, as nossas metas financeiras? E aproveitar para lembrar mais uma vez, sempre por altera aqui, tá? Em cadastro, não nas planilhas. É aqui que você vai ter as metas. As metas são referentes a isso. Então, se a gente colocar aqui, a meta é de 50% para as despesas fixas, para as despesas variáveis 35%, e para as metas de reserva de emergência, o ideal é que sobre 15% pelo menos, né? Que foi a meta que a gente programou. Como que eu estruturei esse gráfico? No caso das despesas, o ideal é que a barrinha vermelha, que é quanto a gente gastou em termos percentuais, esteja abaixo da linha verde. Beleza? Por quê? Se ela está acima, significa que eu estou gastando mais do que eu me planejei, mais do que a minha meta. E a gente pode ver nas despesas fixas que está saudável. A gente está gastando aí com essas despesas fixas menos do que os 50%. Exceção feita a junho, que foi quando a gente... Não, a gente não comprou o celular aqui. O que foi em junho? Aí você pode vir aqui e analisar, né? O que a gente gastou em junho que deu esse estouro aí no orçamento? Supermercado... Talvez só um orçamento que era mais limitado. O ganho foi reduzido, né? Talvez. É isso aí. A gente ganhou menos do que vinha ganhando, né? Foi o primeiro mês sem esse cliente fixo. Aí, como é uma relação percentual, as nossas despesas fixas básicas se mantiveram, né? 1.316 contra 1.317 no mês anterior. Mas como a gente ganhou menos, isso representou aí um ganho no mês de junho, que essas despesas fixas levaram 60% do nosso salário, porque a gente teve menos ganho. Olha como esse gráfico é legal. Só de bater o olho a gente já entendeu aí o que aconteceu, né? A gente conseguiu lá pesquisar que a nossa receita reduziu um pouquinho, isso fez aumentar aí o nosso percentual de despesas fixas. É para se preocupar? Não. Né? A gente pode ver que ela está dentro do programado, então a gente, nos outros meses, tem pelo menos metade do nosso ganho para o resto. O mesmo vale para as despesas variáveis, né? Lembrando que, só para não deixar passar,
Nas despesas fixas, você vai ter aqui do seu controle financeiro todas essas despesas fixas, as despesas profissionais, porque eu considero que MEI, pagamento de site, curso até que nem tanto, mas é importante também. Essas coisas são recorrentes para o seu trabalho. E eu também coloco o supermercado nessa conta, tá? Porque é alimentação básica. Então, todo o resto dos gastos vai ser a sua despesa variável. E ela vai consumir uma parte aí do seu salário, importante, né? Mas ela não pode passar esses 35. Então, passou em julho. O que aconteceu em julho? Aí sim, aquele celular que a gente comprou de R$ 1.500. Também sem preocupação, porque na maioria dos meses a gente consegue se manter saudável. Mas olha como esse gráfico é legal. Só de bater o olho, você já sabe em quais meses você gastou mais do que deveria em relação ao que você ganhou e com essas despesas variáveis. Beleza? E a meta financeira, eu mudei aqui a cor porque ela é o invertido, né? Aqui, quanto mais sobrar, melhor. Quanto mais sobrar, melhor. Então, você vai ver que na maioria dos meses sobrou mais de 15%, o que é ótimo, porque você pode montar sua reserva de emergência. No outro mês você pode gastar um pouco mais se você quiser, você pode investir, você pode fazer várias coisas. Por que que em julho está negativo? Né? Eu perdi meus investimentos? Não. É porque em julho, se você for lembrar, é aquele mês que a gente estourou. A gente gastou mais do que a gente ganhou. Né? Então a gente está aqui com menos 572,50 de saldo. E isso representa que a gente teve aí em relação ao nosso salário, 13% acima de gasto. Né? Ele só vai indicar que nesse mês a gente não conseguiu salvar nada, a gente até gastou mais do que deveria, por isso que ele está negativo. Nos outros meses a gente tem meses que é mais apertado, né, 7%, mas na maioria a gente está conseguindo aí sobressair. Eu espero que esses gráficos te ajudem a entender suas finanças. Eu acho muito legal ter essa visão mais resumida, né? Esse por despesa é bem legal para você acompanhar. E se você trabalha só como carteira assinada e tudo mais, o vídeo pode acabar por aqui. Você já entendeu como funciona a planilha, e se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu te explico. Posso gravar um vídeo adicional e tudo mais. Se você é freelancer, eu também deixei aqui uma última aba, vou até pôr para cá, que é para a gente cadastrar os nossos trabalhos, tá? Se você é freelancer, você pode preencher aqui. Então, eu coloquei, em primeiro lugar, você tem que pôr a data, vamos supor, então, aqui, hoje é 7 de novembro de 2020. Show? A gente tem o projeto, aí você pode pôr, sei lá, logo do Conexão Freelancer, você pode dar o nome que você quiser, e o cliente pode ser eu mesmo. Aqui você também, lá no dia 10 de novembro, vai acabar de cadastrar um logo para outro cliente. Cliente B. É só para você ter controle essa parte, tá? Não tem certo ou errado. Opa! Foi errado. Aí você, lembra que a gente cadastrou os trabalhos? Lembrando, você quer alterar isso aqui, vem em cadastro e altera aqui. Então, como o nosso exercício é de um designer, ele fez um logo aqui e outro logo aqui. Deixa eu pôr mais um... Eu vou replicar aqui as datas, porque isso não é importante, mas eu vou alterar aqui o exercício, né, o que ele fez. Aí, para o valor, ele fechou esse logo por 500, fechou esse segundo logo por 350. Você está vendo que lá em cima os gráficos já estão se mexendo, né? Os posts de redes sociais ele cobrou 150. Em diagramação você cobrou 250 também. Show. Aí o prazo de entrega, esse prazo de entrega vai afetar o status, né? O status vocês estão vendo que é automático. Está tudo atrasado porque não tem prazo ainda. Mas esse do dia 7 eu vou colocar para o dia 7 mesmo, né? Inclusive, deixa eu pôr aqui que isso aqui é do dia 1, para a gente colocar um atrasado, né? Então, isso era para entregar dia 5. Aí, esse aqui, você deveria entregar dia 6. Eu vou pôr para hoje, ainda não venceu. Esse daqui vence... Tudo bem que a data está errada aqui, né? Vamos pôr certinho. Uma data pertinente. Não tem como projeto sempre para entrega antes de você concluir a negociação. Aí, você pode preencher aqui, esse aqui é para o dia 12. E esse é mais para o final, lá para o final do mês. Beleza? Aí, como vocês podem ver, automaticamente a gente já tem aqui algumas informações sobre os nossos trabalhos. A primeira informação é de projeto do mês, então, conforme você trabalhar, você tem a noção de quantos projetos você fez. Deixa eu até colocar esse aqui para outubro, só para você ver. Então, ele vai começando a preencher, tá vendo?
Em outubro você teve um projeto, freela, aqui você teve 3. Essa receita por categoria, ela vai pegar aqui o tipo de serviço, para você identificar qual é o trabalho que você faz que está dando mais dinheiro, que está dando mais retorno. Então, você tem aqui, o Social Post está te dando 150, o logo 850. Esse gráfico aqui vai ser sempre positivo, né? Não tem como você pagar para trabalhar. Mas é legal para você entender a estrutura, como que você chegou a ganhar esses 1.250, né? A gente está vendo que o logo é o nosso carro-chefe, assim, do nosso designer, ok? Aqui em status do projeto, a gente tem, então, o status, né? Vocês vão ver que, na verdade, são 3 possibilidades. Aqui a gente tem o nosso projeto de outubro está atrasado, então eu não entreguei para o meu cliente. Então, ponto de atenção para mim olhar aqui. Os de novembro estão em andamento, ou seja, eles estão dentro do prazo, ainda não estouraram o prazo, tá? E se eu colocar aqui que a entrega também era para o próprio dia 5 e eu não entreguei ainda, você vai ver que ele vai colocar aqui, eu tenho então 2 em andamento e mais um atrasado. Então, em novembro são 3 projetos nessa faixa. Se você entregou o de outubro, vamos supor que, esse aqui eu entreguei já, né? O logo está lá no site, você marca como ok, ele vai mudar aqui automaticamente para entregue e na planilha também ele vai ficar entregue. A cor aqui é simples, verde para entregue, amarelo em andamento, vermelho para atrasado. É meio que nem um semáforo, né? E o último gráfico é de inadimplência, aqui os seus clientes estão te devendo, para você saber se tem algum valor retroativo e você controlar os pagamentos, tá? Então, quando você receber, vocês podem ver que o projeto de R$500 aqui do Conexão, eu estou te dando um calote, né? Eu não te paguei ainda. Aí você me cobrou, eu te paguei. Então, ele foi entregue, mas ainda não foi pago. Quando você receber, aí sim você pode vir aqui e dar o ok, tá? Você vai ver que vai sumir esse valor aqui devido, porque ele não está mais inadimplente. E lá no seu controle financeiro, nos freelas, você pode ir lá em novembro, ou outubro, que é no caso, né? E adicionar aqui, né? A gente já tinha as 1.750 faturado, eu consegui faturar mais R$500. Recebi, está aqui na minha planilha, já está atualizado aqui no dashboard, né? As receitas do mês vão subir um pouquinho, o orçamento também. E nos freelas aqui a gente tem o controle de tudo que está rolando em andamento em paralelo. Fechou, pessoal? Eu espero que essa planilha ajude vocês a controlar as suas finanças. Também tiver alguma sugestão, eu posso ir adicionando. Lembrando, link para baixar ela, acessar e salvar na descrição. Se você ficar com alguma dúvida, eu acredito que eu consegui passar por todas as guias e todas as explicações ao longo desse vídeo. Ela é bem completa, mas aí você consegue mexer numa boa, assistir, enfim, remodelar do jeito que você quiser. Beleza? Então, aquele abraço e mais uma vez, qualquer dúvida, estou à disposição lá nos comentários.